e o anunciar. O Senhor nos pede no levantar esse despertar espiritual. Nós precisamos despertar espiritualmente. É um convite que o Senhor nos faz no dia de hoje à ação. É um convite à fé. É um convite à esperança. É um convite para que nós possamos sair de nossa zona de conforto. Nós possamos sair do nosso cantinho, daquele local que é cômodo para nós, né? Então, ele pede isso. Levanta, Érica. Levanta dessa frieza espiritual. Desperta. E ainda dá um segundo verbo. Ir. Vai. Entra em movimento. Começa em movimento. Que era o que o Senhor fazia. O Senhor Jesus era em movimento. Ele era dinâmico. Ele estava sempre caminhando rumo a Jerusalém. E ele nos pede isso. Desperta da tua frieza espiritual. Sai dessa mornidão. Levanta, renasce. Se restaura. Ide. Caminha. Entra em movimento. E anuncia a minha palavra. Anuncia todos os corações que necessitam conhecer a força e o poder de Deus através da minha palavra. E aí a RNI, ela nos traz em abril que o combate pessoal e a missão de anunciar. O primeiro adversário que enfrentamos somos nós mesmos. Depois, a de maio de 2025 nos traz o poder da oração, a força do anúncio. E agora, a de julho, a palavra de Deus é força para a nossa oração, né? E relacionada ao anúncio. Então, o que é que nós observamos? Que o Senhor vai sempre nos reconduzindo a um caminho que tem início, meio e fim na oração. É sempre o movimento, é sempre o levantar, é sempre o despertar, é sempre o caminhar, é sempre o anunciar a sua palavra. E nas 3 RNIs que nós podemos observar, a gente vê o anúncio da palavra, é o sair em missão. Não adianta nós despertarmos, não adianta nós caminharmos, mas esse caminho não nos levar à missão, ao propósito que Deus colocou em nossas vidas. E esses textos, eles são fundamentados todos na palavra de Deus, que é essa base, esse alicerce para as nossas vidas. Então, toda fundamentada na palavra de Deus. E essa palavra de Deus era para estar sempre na nossa mão, mas principalmente no nosso coração. E o que a gente observa aqui nessa palavra, no Salmo 119 e 50, que este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. O Senhor nos diz, a minha palavra dá vida. A minha palavra te restaura. A minha palavra te levanta. A minha palavra te impulsiona a ir, a caminhar, a anunciar. E aí, Santo Ambrósio, ele nos diz, a palavra de Deus é a substância vital da nossa alma. Ela alimenta, apacenta e governa. E não existe outra coisa que possa fazer com que a alma do homem viva, a não ser pela palavra de Deus. A nossa vida está fundamentada na palavra de Deus, que é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, ele precisa estar enraizada em nosso coração. E a Dei Verbo, que é a encíclica, né? Presente no Concílio Vaticano II, eles nos falam aqui. Na palavra de Deus está inserida tanta eficácia, potência, a ponto de ser sustentáculo e vigor da igreja. E para os filhos da igreja, solidez da fé, alimento da alma, manancial puro e perene da vida espiritual. Ou seja, estar na palavra de Deus é um constante renovar da vida espiritual. É um constante restaurar da vida espiritual. É um constante renascer da vida espiritual. E Jesus, ele nos responde à importância dessa palavra na tentação do deserto, né? Quando ele diz ao tentador, ao maligno, não se vive só de pão,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diz que a palavra dele é o sustento e direção espiritual. Que não adianta nós buscarmos as coisas perenes aqui da vida, as que passam, se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E essa palavra ela é transmitida por um meio, por um sopro, e que nós sabemos quem é esse sopro, e nós sabemos quem é esse meio. E esse meio, e esse sopro é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá esse vigor para nós pegarmos essa palavra de Deus e anunciar em virtude e em razão do Espírito Santo, como diz a primeira carta de São Pedro, né? Versículo 1 ao 12. E essa palavra de Deus, ela é tão rica, é tão eficaz, como o próprio Santo Ambrósio falou, ela é tão efetiva na nossa vida, que ela é animada por esse sopro de Deus, ela é espírito e vida, e, portanto, ela só pode ser transmitida ou acolhida no Espírito Santo. Senão, meus irmãos, nada mais passa do que é humano, né? O que passa. Então, sempre o Espírito Santo, é esse estar no Espírito Santo, é esse ser conduzido pelo Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo agir nessa palavra de Deus, para essa palavra de Deus se faça morada, se faça presente em nosso coração. E que ela seja aquela palavra, né, que nos leva a caminhar em direção a Jerusalém Celeste. E que nessa caminhada nós possamos sempre estar junto aos irmãos, estar recíprocos aos irmãos, estar caminhando e mostrando aos irmãos e anunciando a esses irmãos esse poder dessa palavra e esse amor de Cristo por nós. Quando eu estava orando e estudando essa palavra, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, a própria Bíblia, que é o próprio Cristo, e fazer como São Paulo diz, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, essa palavra, ela precisa viver em mim, ela precisa se divinizar, ela precisa fazer parte da minha vida e estar em meu coração, para que nós possamos caminhar sempre na condução do Espírito Santo. E, portanto, o próprio Jesus, ele declara essa ação do Espírito Santo e esse papel que o Espírito Santo tem nessa condução da palavra, né? Ele estava em Nazaré, na sinagoga, e ele abre o livro de Isaías e declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então, essa unção, como nós sabemos, do Espírito Santo, ela é fundamental para o anúncio do Evangelho. Ela é fundamental para nos conduzir. Ela é fundamental para o entendimento e conhecimento da palavra. E, como foi colocado no início da oração, que nós pecamos por falta de conhecimento, por falta de buscar essa palavra, por falta de estar com a palavra. Porque não só é o fato de buscar a palavra, é fazer com que aquela palavra permaneça em nosso coração. E nós não podemos viver na ignorância do Espírito, como diz a própria palavra de Deus. Né? Nós devemos nos cercar da palavra que nos enriquece, que nos mostra, que nos tira o véu dos olhos, ela nos desvela, né? Ela mostra a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, porque ele é o próprio Cristo, é a própria representação, o próprio testemunho dele. Então, ela nos mostra a verdade, né? E muitas vezes essa verdade, ela nos incomoda, porque a verdade da palavra de Deus mostra quem nós somos, mostra as nossas fraquezas, mostra as nossas limitações, mostra as nossas fragilidades. E muitas vezes nós não queremos encarar essas fragilidades e reconhecer isso em nós e que nós precisamos ser transformados. Então, essa palavra, como bem diz, ela nos mostra a luz.
E aí no Salmo 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Então a palavra de Deus, ela representa a essência, né? Principalmente do seu ensino, mas a essência de toda a nossa condução espiritual, com a presença e o sopro do Espírito Santo de Deus, que nos traz esse equilíbrio e que transforma o nosso caos interior em equilíbrio, para que nós possamos entender essa palavra de Deus e como ela se manifesta em nós. E isso nos permite, esse Espírito Santo, proclamar com a ousadia, poder e autoridade, como foi dado ao Senhor também. E aí Jesus começa a pregar com a força do Espírito. E o nosso chamado, que é o grande questionamento que nós devemos nos fazer. Onde devemos estar? Onde nós devemos estar para que essa palavra ela se faça morada em nosso coração? Para que nós possamos tirar esse véu dos nossos olhos e buscar o entendimento e o conhecimento e a sabedoria que está na palavra de Deus. Nós devemos estar no cenáculo. E aí a própria palavra do Senhor nos fala em Atos dos Apóstolos, de certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com a água, né? E eu batizarei com o Espírito Santo de Deus. E a grande pergunta que nós devemos fazer, dentre tantos questionamentos que nós fazemos. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, para que nos revele essa palavra de Deus, para que nos mostre o conhecimento da sua palavra, a sabedoria que está na sua palavra, o poder que tem na sua palavra. Mas para que esse Espírito Santo esteja presente sempre em nós, nós devemos estar no cenáculo, nesse local de ação do Espírito Santo. E ao Senhor, nessa palavra, ele nos diz uma coisa interessante. Não saiam de Jerusalém. Jerusalém não representa só um espaço físico, uma cidade física. Jerusalém representa o local de encontro com Deus. É o local do crescimento espiritual. O que ele está dizendo a nós hoje? O Espírito Santo de Deus descerá sobre nós e vai nos dar aquela ação de conhecimento da sua palavra, né? Essa ação da sua palavra em nós, esse desejo de estar com a palavra de Deus, esse desejo de amar essa palavra, de ser apaixonado por essa palavra. Mas onde nós devemos estar sempre? E será que nós estamos sempre em Jerusalém, nesse cenáculo? Será que nós estamos levantando, indo para Jerusalém, para que após Jerusalém nós possamos anunciar essa palavra de Deus? Então, sair de Jerusalém, estar em Jerusalém é o encontro com Deus, é o local de expectativa daquela promessa que foi feita, a promessa do batismo no Espírito Santo. E a palavra que o Senhor utiliza e que norteia todo esse estudo, quando eu estava fazendo, é permanecer. Nós devemos ir a Jerusalém e permanecer a Jerusalém. E o grande questionamento é, nós estamos indo ao encontro de Deus, nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos permanecendo nessa presença, né? E estar em Jerusalém é o envio da missão, é a comunhão. E estar em Jerusalém significa que nós não devemos estar ociosos, porque eles não estavam junto com Nossa Senhora. Eles estavam em orações e em louvor. Então, nós precisamos sair do nosso conforto, dessa zona que eu falei, que a gente permanece, e que nós saímos, mas nós tendemos a voltar.
Nós precisamos sair para Jerusalém e permanecer nesse cenáculo e buscar esse cenáculo. Essa palavra ela nos mostra ações que esses discípulos tinham. Eles tinham obediência ao Senhor. Quando o Senhor disse, não saia, volte para Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eles tinham a confiança nessa palavra de Deus, porque eles confiavam que a promessa ia acontecer. É isso que o Senhor nos pede, que nós precisamos estar com a palavra de Deus, pela ação do seu Espírito, mas para que isso ocorra, eu preciso voltar para Jerusalém, voltar para o lugar de intimidade com o Senhor, voltar para o lugar de comunhão com o Senhor. Eu preciso ser obediente nas ações que o Senhor determina para mim. Eu preciso ter a escuta da palavra de Deus. Porque o Senhor, quando ele diz, não sai de Jerusalém, ele está falando aos discípulos. Os discípulos estão ouvindo. Nós só conseguimos ouvir quando nós estamos perto de alguém. Nós só conseguimos ouvir o Senhor quando nós estamos perto do Senhor, em intimidade com o Senhor. E eles escutaram. E o Senhor coloca muito no momento de oração, ouve, ó Jerusalém. Nós precisamos ouvir as ordens do Senhor, para que nós possamos ir para Jerusalém. Ouve, ó Israel, perdão. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos calar os barulhos do mundo, que são imensos. O nosso automatismo, nós estamos no automático. Nós estamos acostumados a estar no cenário. Nós estamos acostumados a estar buscando algo. Nós estamos acostumados ao Senhor. Nós devemos não nos acostumar com o Senhor. Porque acostumar com o Senhor é se paralisar, é parar. O Senhor, ele é dinâmico, ele é ativo, ele é ação. Então, nós devemos sempre estar no caminho com o Senhor. E ficar com o coração aberto a esse chamado. Os ouvidos ao chamado de Deus e o coração aberto. E obedecermos ao Senhor para irmos sempre para o cenáculo. Para que nosso coração ele fique cheio, repleto do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus possa se mover em nosso coração e permitir que nós possamos compreender, assimilar, amar e buscar a palavra de Deus. E aí vem outra pergunta. Devemos estar aonde? No cenáculo. Devemos voltar para onde? Para Jerusalém, para a presença do Senhor. Para que esse batismo, essa promessa se cumpra. E o que devemos ser? E onde devemos permanecer? Então, nós devemos ser os ramos dessa videira. Que o Senhor nos compara tão bem, né? Ele diz, sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. E todo aquele que permanecer em mim, eu nele, esse produzirá muito fruto. Então, se nós estamos confusos ainda, se nós estamos ainda distantes de Jerusalém, se nós estamos ainda tentando chegar a Jerusalém, a esse cenáculo, é porque não estamos escutando a voz de Deus, dessa videira verdadeira. Quando o Senhor nos compara a essa videira, é porque Israel era considerada a videira. E quanto mais frutas Israel produzia, mais multiplicava sua idolatria, mais multiplicava seu afastamento de Deus. E o que é que o Senhor nos diz com essa passagem? Eu sou a videira verdadeira. Não Israel. Não adianta você procurar
outras videiras. Não adianta você procurar outros caminhos. Não adianta você procurar outros esquemas, outras rotas. Não. Eu sou a videira verdadeira. E quem permanece em Cristo, e quem permanece em mim, é o verdadeiro povo de Deus. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Este é o verdadeiro discípulo, e nós somos chamados a ser discípulos. Todo discípulo permanece em Cristo. Isso é um dos fundamentos do discipulado, é permanecer em Cristo. E ter esse ramo, mas não só um ramo qualquer, é aquele ramo que pode produzir fruto. Nós precisamos estar inseridos no amor de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. É isso que o Senhor nos pede. Permanecer é intimidade. Permanecer é comunhão. Permanecer é dependência e obediência. É essa dependência e obediência que faz com que nós estamos ou nos acheguemos a essa palavra de Deus. Porque o Senhor próprio diz, né? Ele fala, quem quando chega Nossa Senhora para ele, e ele fala, está aí sua mãe e seus irmãos. Não. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. E para nós podermos fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar nele. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter comunhão, dependência. Nós precisamos observar os seus mandamentos. E o fruto que Deus deseja para nós é o amor. Este é o fruto. Esse amor que deve ser um amor mútuo, um amor recíproco, um amor sólido. É a doação de si mesmo. Nós precisamos dessa palavra de Deus, fortalecidas, enraizadas em nosso coração. E nós precisamos estar com o coração enraizado em Jesus Cristo, nessa videira verdadeira, para que nós possamos compreender essa palavra dele, para que nós possamos caminhar em direção ao anúncio, à nossa missão, o nosso propósito. E aí eu retorno mais uma vez ao verbo levantar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar desse sono espiritual que nós estamos enfrentando, que nós vemos muitas vezes nos nossos grupos de orações. Esse sono espiritual, essa surdez espiritual. Nós precisamos atender, abrir os nossos ouvidos e atender esse chamado de Deus. Ele nos faz um convite todos os dias, mas particularmente nesse momento aqui. Ele nos convida à ação, ele nos convida à sua palavra, ele nos convida a ele mesmo, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos, nessa palavra, ela possa nos dar força para dentro dessa oração, para o processo de oração que nós temos, de conhecimento dessa palavra. Porque a oração nos permite conhecer a palavra. A oração nos permite ter essa intimidade com o Senhor. E esse amor que essa palavra desperta, cada vez mais, quando nós entramos em contato com ela, quando nós oramos com ela, é que nos faz permanecer e confiar. E a ação total se dá sempre pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, ele diz fortemente, Érica, todos nós, intercessores, levantemos, caminhemos, anunciemos a palavra de Deus, mas voltemos para Jerusalém, voltemos para esse cenáculo, abramos nosso coração para receber essa promessa do Espírito Santo de Deus todos os dias, para que todos os dias, quando nós pensarmos em sair do cenáculo e nos distanciarmos de Jerusalém, que esse Espírito Santo de Deus nos dê a força para que nós possamos voltar a Jerusalém.
nos encher do Espírito Santo de Deus, esse fogo, né, abrasador, e para que Ele nos mostre, nos ilumine, para que nós possamos permanecer em intimidade e produzir esse fruto do amor que Ele tanto nos pede, que é a nossa missão, né? Quando a gente pensa em permanecer nessa palavra, em permanecer em Cristo, é ser imitador de Cristo. Aí eu faço a pergunta para que nós possamos refletir nessa pergunta. Como eu posso imitar quem eu não conheço? Como eu posso imitar Jesus Cristo se eu não conheço a sua palavra? Como eu posso imitar a Jesus Cristo se eu não tenho caminhada espiritual de oração constante? Como eu posso imitar o Senhor se eu não tenho alimento para a minha alma, que além da palavra de Deus, é a Eucaristia, é a adoração? A gente só imita a quem nós temos intimidade, a quem nós conhecemos. Então, permanecer em Cristo, estar nesse cenáculo, para receber essa promessa do Espírito Santo, estar inserido nessa videira verdadeira, que é o permanecer, é ser imitador de Cristo, é ter o odor de Cristo, é imitar Cristo em suas ações, em suas atitudes, em suas palavras, em seus ensinamentos, né? A pessoa de Cristo. O próprio Paulo diz na carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É esse exemplo e modelo de Paulo, como tantos outros foram na palavra de Deus, como Nossa Senhora, mas Paulo, ele foi esse modelo de imitação de Cristo. Ele foi esse modelo de permanecer em Cristo. Ele foi esse modelo de mesmo nas provações, mesmo nos momentos de prisão, mesmo no momento de angústia, de tristeza, né, de desatino, como se estava, na situação caótica que estava ali. Ele não deixava de estar na presença do Senhor, porque ele sabia que essa presença do Senhor na vida dele é que dava a força, a confiança e a fé para que ele pudesse ser um anunciador da palavra de Deus, como ele foi. Paulo constantemente estava no cenáculo. Paulo constantemente estava obedecendo a ordem do Senhor para estar em Jerusalém. Ele estava sempre se enchendo desse Espírito Santo de Deus. E eu imagino como deve ter sido difícil para Paulo, porque imagine ele nunca encontrou com o Senhor Jesus, né? E foi um perseguidor e chegar assim de repente no meio dos outros discípulos e pregar a palavra de Deus. Quanto estigma ele não teve, né? Quanto preconceito em relação a Paulo. Mas ele permaneceu na videira verdadeira. Ele permaneceu com o olhar voltado para Cristo. Ele permaneceu na comunhão e na intimidade com o Senhor. Ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a sua palavra. Ele conhecia a palavra que é a verdade. Depois que a gente conhece essa verdade, que a gente conhece nós mesmos, nós não mais podemos retornar. Ficamos mornos muitas vezes, caímos muitas vezes, mas sempre pensando e colocando Jerusalém, o cenáculo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, na nossa frente. Me lembrou muito aqui também o Salmo 1, primeiro, né? Salmo 1. A árvore plantada junto ao ribeiro da água frutifica em tempo oportuno. As folhas não murcham e ela encontra prosperidade na palavra de Deus. Então, nós devemos ser essa árvore plantada nessa água. Nós devemos ser inseridos nessa videira, essa árvore plantada na água. E o Senhor sempre nos fala isso na palavra, que estarmos na água, que estarmos no Espírito Santo de Deus, que estarmos junto com o Senhor.
e sermos como a samaritana, que ela tinha sede. Quando o Senhor disse, se conheceres o dom de Deus, ela disse, eu quero conhecer. Ela tinha sede de Deus, sede da palavra de Deus, porque o Senhor começou a falar com a samaritana através de um diálogo, como ele sempre fazia, né? O diálogo, o encontro. Então, ele começou, e a palavra dele, a palavra de Deus, foi fazendo morada no coração da samaritana. E essa água, que nunca mais nós teremos sede, que nos alimenta perenemente por toda a vida, foi o que o Senhor ofereceu à samaritana e que oferece a nós. E aí ela disse, dá-me de beber dessa água. E aí eu coloco para vocês a seguinte afirmativa: nós precisamos ter sede da palavra de Deus. Nós precisamos amar, se apaixonar pela palavra de Deus. Nós precisamos fazer como essa samaritana, que ela deixou tudo para trás, jogou o seu cântaro e foi anunciar, e foi evangelizar. Porque essa palavra de Deus, ela deu abertura para fazer morada no coração dela, para mostrar quem ela era para o Senhor e para que ela mudasse completamente a sua vida. Então, nós precisamos pedir sempre, Senhor, sede da tua palavra, sede de ti, sede de estar na tua presença. Precisamos deixar de buscar outras videiras, deixar de buscar outras fontes, como a samaritana fez, mas buscar a Jesus Cristo, a nossa fonte de vida, a nossa videira verdadeira, a nossa água do Espírito Santo de Deus, que faz com que nós frutifiquemos e que essa árvore, que somos nós plantadas, nós conseguimos prosperar na palavra de Deus. E para a gente refletir mais um pouquinho, nós precisamos observar, pensar, refletir e agir. Não adianta a gente observar a palavra, não adianta a gente pensar na palavra, não adianta a gente refletir a palavra, e a gente não agir na palavra de Deus. A palavra de Deus é para das finalidades dela, é ação, é movimento, é anúncio, é proclamação, é evangelização. Então, nós precisamos agir nessa palavra. E outra finalidade que nós sabemos é transformar nossas vidas, né, na palavra, em cima da palavra de Deus. E nós precisamos da determinada determinação de Santa Teresa d'Ávila. E nos fazer os questionamentos sempre. Quantas vezes eu olho para a minha vida de servo, para a minha missão, e não tenho conseguido ver os frutos? O que é que está acontecendo? Que eu não consigo frutificar como o Senhor espera. Onde eu tenho permanecido? Que videira eu tenho me aproximado? Que poço, como a samaritana, eu tenho me aproximado? Onde eu tenho me alicerçado? Qual é a minha rocha? Qual é a minha base? O que é que me orienta? O que é que me mostra o caminho? O que é que me guia? O que é que me conduz? E o principal que nós devemos nos perguntar: quem tem sido o centro da minha vida? Às vezes a gente está tão errado. Quem tem sido o centro da minha vida? Mesmo sabendo que não vai adiantar nada. E nós precisamos dessa determinada determinação. Senão nós permaneceremos nessa frieza espiritual. Nós permanecemos nesse sono espiritual. Santa Teresa d'Ávila, ela nos diz assim, no seu livro Caminho da Perfeição. Para aqueles que querem ir por este caminho, que é o caminho da intimidade com Deus, que é o caminho de permanecer em Deus, de estar em Cristo, de estar nesse cenáculo, que o levará a beber desta água da vida, digo que é muito importante prestar atenção em como nós iremos começar a nossa jornada, o nosso caminho para Jerusalém. Em tudo, com imensa e muito, comecemos com uma determinada determinação. E não parar até chegar a ela, que é a união com Deus, que está inserido nessa videira verdadeira. Que é nós sermos aqueles ramos, não os ramos secos,
Não, os ramos que produz fruto. E não parar até chegar à união com Deus. Venha o que vier, suceda o que suceder, dando o trabalho que der, murmurando seja quem for, até chegar lá, mesmo que se morra pelo caminho. É essa determinada determinação que Santa Teresa d'Ávila faz e que nós devemos procurar no nosso caminho. Não permitir que as provações, não permitir, né, que as murmurações, não permitir que a nossa visão humana, que o que nós enxerguemos pela nossa visão humana, ela nos afaste de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos essa determinada determinação de não permitir que nada seja maior, nem melhor e nem em primeiro lugar, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser a ação da sua palavra. E o Salmo 119, 105, ele nos diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela que nos direciona, meus irmãos. Ela que nos permite a tomada de decisões que são assertivas. É que nos dá o discernimento. É que nos dá a visão espiritual ampliada para que nós possamos enxergar aquilo que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos quer tirar da presença dele. Aquilo que nos faz resistir às tentações. Ela nos livra da armadilha e das ciladas do inimigo. Porque ela é a própria força, ela é o próprio poder de Deus. Ela é aquilo que nos alimenta, que nos dá vida à nossa alma. Porque ela é essa luz que dissipa todas as trevas. E buscar o cenáculo. Buscar estar inserido nessa videira verdadeira. E buscar essa palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos de uma condição que Santa Teresa d'Ávila também nos fala. Para se ter determinada determinação, nós precisamos ter a humildade. E a humildade, Santa Teresa d'Ávila também nos diz que é caminhar na verdade. A humildade é a verdade. Porque na humildade, nós reconhecemos que nós somos fracos e que nós dependemos dessa videira verdadeira. E que se nós quisermos viver conduzidos pelo Espírito Santo, nós devemos permanecer nessa videira, permanecer em Deus, estar nesse cenáculo, estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É submissão a Deus. É reconhecer nossas fraquezas e limitações diante de toda a glória que Deus nos coloca. É reconhecermos o nosso nada. É como diz os santos, nós reconhecemos que nós somos os vermezinhos, né? E que o Senhor é tudo para nós. E que o Senhor, ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, ele próprio diz em João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe que Jesus sempre nos pede o seguimento. Sempre nos pede nós sairmos da condição de estar passivos, parados, para nós nos movimentarmos, para nós caminharmos, para nós buscarmos essa luz, estarmos com essa luz da vida. E para que possa nos proporcionar uma condição de estar em contato com a palavra de Deus, o Senhor nos coloca a lectio divina, que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, muitas vezes a gente faz à noite, está cansado, mas que a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar, né? E não está permanecendo nesse cenáculo para que possa ser alimentado. A lectio divina, ela faz parte da leitura fiel da Bíblia, que nós precisamos acolher com docilidade essa palavra. Desejar estar com a palavra de Deus. Desejar estar com o próprio Deus. Né? Ter a sede dessa água viva em nossos corações. Para que nós possamos sair em movimento, sair em caminhada, como o Senhor nos pede. Meditar na palavra de Deus.
ruminar essa palavra. É um menino É como Nossa Senhora fazia, guardava todas as coisas no coração. Mas Nossa Senhora guardava as coisas no coração, não para ela ficar parada. Ela guardava, meditava nessa palavra, para que orientasse ela qual era a ação que ela tinha que fazer. esses documentos aí. Para que alimentasse a força, alimentasse a fé dela nessa caminhada que ela tinha junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a escritura ela foi escrita para que o homem entendesse quanto Deus o ama. É o amor de Deus em nossos corações, é a palavra de Deus. E para inflamar-se de amor por Ele. É esse contato com a palavra de Deus, meus irmãos, que nos permite, que nos faz enxergar quanto Deus nos ama. E como nosso coração é inflamado por essa palavra. E esse inflamar pela palavra de Deus é o amor recíproco para com Deus. Nós precisamos amar essa palavra, assim como nós amamos o próprio Deus. Mas não vai adiantar nada. E a oração, né? Que a oração ela nos permite esse trato de amizade, como diz Santa Teresa d'Ávila, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa oração que faz com que nós tenhamos essa intimidade, essa permanência do Senhor Jesus. É que faz com que o Senhor conheça não as nossas necessidades, que Ele sabe quais são, mas que nós possamos conhecer através da oração qual é a vontade de Deus. Essa é a finalidade da oração. Nós possamos conhecer qual a sua vontade, Senhor, em minha vida. O que é que eu devo fazer nessa minha missão? O que é que eu devo fazer no meu grupo de oração? O que é que o Senhor quer para mim? Essa entrega nessa oração, que aí é o trato dessa amizade que nós temos com Ele. E o contemplar da palavra. Santo Agostinho, ele nos diz mesmo assim, a contemplação da palavra nos concede dois conhecimentos importantes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Santa Teresa d'Ávila nos fala que nós só conhecemos a Deus se nós conhecemos a nós mesmos. Porque quando nós nos conhecemos nas nossas misérias, nós entendemos que nós dependemos de Deus. Aí é que nós partimos para conhecer Ele. E essa contemplação da palavra, ela nos dá dois conhecimentos importantes na sabedoria. O conhecimento de nós mesmos e o conhecimento de Deus. E por que isso é tão importante, né? Nós nos conhecermos a nós mesmos e nós conhecemos a Deus. Porque se nós conhecermos só a Deus e não a nós mesmos, nós seremos presunçosos, orgulhosos. Quando nós conhecemos a nós mesmos e não conhecemos a Deus, nós entramos em desespero. Por isso que esse amor por Deus é um amor recíproco. É conhecer a si e conhecer a Deus. Conhecer a si e não conhecer a Deus, nós entraremos em desespero, porque nós não teremos a Deus, ao nosso Senhor, que é o nosso sustento, né, em nossa vida, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E quando nós conhecemos a Deus e não a nós mesmos, nós teremos orgulho, a presunção. Então, a lectio divina, o conhecimento da palavra de Deus, nos permite conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus. Nos permite reconhecer essa humildade que nós precisamos ter para andar na verdade que é Cristo, para andar na verdade que é a palavra de Deus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a vida, porque ela é o próprio Deus. E eu coloquei aqui também o seja praticante da palavra de Deus. Que é isso que o Senhor nos leva para a missão. Ser praticante para que nós possamos, se nós estamos no Espírito, nós precisamos ser conduzidos, deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser praticantes dos ensinamentos de Deus. É o moldar a Deus, é o imitar a Deus. E ser praticante da palavra de Deus leva efetivamente ao que nós vimos na RNI de julho, que é o anúncio
da palavra, que é colocar em prática essa palavra de Deus que nos mostra. E aí eu trago para vocês a Lectio Divina, que está inserida nessa passagem, nessa reflexão de São Tiago, né, do capítulo 1, do versículo 18 a 25. Se você observar e ler atentamente esse texto, você observa que ele nos está mostrando a Lectio Divina, que ele nos está direcionando para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus, para o conhecimento da palavra de Deus, para o amor pela palavra de Deus. Ele diz, todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Porque nós estamos, meus irmãos, enganando a nós mesmos. Né? Então, nós precisamos fazer a Lectio Divina, nós precisamos estar com a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amar essa palavra de Deus, e ter essa palavra de Deus como a base, o alicerce da nossa oração, do nosso anúncio, da nossa vida. Nós precisamos praticar essa palavra, porque ele diz que quem ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho, apenas se observou. E logo esquece a aparência. Mas aquele que se debruça sobre a palavra, o debruçar aqui é aquele que permanece na palavra de Deus, que permanece com o próprio Deus, que é a lei perfeita, que é a da liberdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de nós mesmos. E nela persevera, como os apóstolos, como os discípulos fizeram no cenáculo. Eles perseveraram, porque eles não chegaram lá e desceu as línguas de fogo imediatamente na hora que chegou. Não. São um período e a promessa aconteceu. O que acontece, porque a gente tem um Deus de promessas e a gente tem um Deus que não mente. E perseverou. É o perseverar na palavra, é o perseverar na caminhada, é o perseverar no cenário, é o perseverar inserido na videira, é ser o ramo inserido nessa videira. Não como aquele ouvinte distraído que escuta aquela palavra e aquela palavra não faz morada em seu coração, mas praticando o que que nosso Senhor Jesus Cristo ordena, porque é uma ordem, é imperativo para o Senhor. E que há de ser feliz naquilo que faz. E essa palavra de São Tiago, ela nos leva a refletir em seguinte ensinamento. A alma, como ele diz aqui, do espelho, a alma que se olha no espelho da palavra, aprende a conhecer o que é. Quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós usamos a palavra de Deus como nossa orientação, como nossa guia, como nossa força, os seus ensinamentos da palavra, nós conhecemos a nós mesmos. Porque nós olhamos para o espelho da palavra e vemos a face de Deus, o coração de Deus. Quando a gente olha para um espelho normal, nós vemos a nós mesmos, que é o que ele diz aqui. Nós nos esquecemos como era a sua aparência, como era a nossa aparência. Mas quando nós nos debruçamos o nosso olhar, quando nós saímos da mornidão espiritual, desse sono, dessa apatia, e nós nos debruçamos, nós nos violentamos, como diz o céu, a palavra do Senhor, o céu é dos violentos, é aquele que violenta a carne. Então, quando nós nos violentamos na carne, para que o espiritual vença essa batalha, e nos debruçamos em cima dessa palavra de Deus, nós vemos o espelho da palavra de Deus, nós vemos a face de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus. E essa face de Deus e esse coração de Deus, ele precisa estar marcado nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida. Então, se debruçar sobre a palavra, estar com a palavra de Deus, é você ver a face de Deus e do amor de Deus. E essa não tem como nós nos esquecermos, não como as nossas aparências que passam. Gostaria, Roberto, de complementar com alguma... Roberto vai... Posso? Eu vou só finalizar aqui, viu? Sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês.
Obrigada. E a Roberta agora vai Só para finalizar. tá bom? Boa noite a todos. Eu me chamo Roberto, esposo de Érica. Somos casados há 25 anos e estamos na relação há alguns anos, como a boa maioria daqui. Estamos no núcleo de intercessão, é a primeira vez que participamos do núcleo diocesano de intercessão. Já tivemos em pregação, famílias, oração por cura e libertação e alguns outros. Mas essa experiência para nós é nova. Mas estamos também na intercessão há aproximadamente uns 6 a 7 anos. E é uma graça o convite ter partido da nossa coordenadora. E estamos aqui hoje em nome do Estado, na pessoa de nossa irmã, para falar um pouquinho sobre a CRNI de julho. E eu vou ser bem breve, a Érica já explanou uma grande parte de tudo que deveria ser dito. Apenas eu queria começar com a palavra e com o prólogo de São João, que diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus. Ele estava no início voltando para Deus. Tudo foi feito por ele, é dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. O que esse texto, e de bastante profundidade, ele quer dizer para nós? Em primeiro lugar, quando ele diz no início, ele remete-se ao Gênesis. E quando a gente olha para o Gênesis, Érica trouxe com muita clareza, apesar de não ter tocado na palavra em si, mas enquanto o caos existia, o Espírito estava e pairava sobre as águas. A Trindade Santa já se fazia presente naquele momento. Quando a palavra traz o verbo é o próprio Cristo, que é chamado de Logos, e que Logos é a palavra. E logo abaixo a gente tem o verbo estava voltado para Deus, que nos remete à comunhão entre o Pai e o Filho. E nós, como intercessores que somos, precisamos estar assim, estar conforme Cristo, Érica chamou de intimidade, de semelhança ao Senhor. Também podemos trazer a conformidade. Aquele que conforme Cristo está é aquele que caminha com o Senhor. E além de caminhar com o Senhor, é aquele que faz a sua vontade. Quando Douglas trouxe uma moção no início desse momento de hoje, o Senhor complementou agora no final o que ele queria com aquela moção trazida. E o Senhor dizia assim: o tempo agora é de colheita. Esse tempo já chegou. O Senhor continua a dizer: já bebemos, escutamos, fomos capacitados, ou seja, discípulos. E esse discipulado precisa frutificar. E Érica traz João 15, 1-10, que é a videira verdadeira, onde nós somos esses ramos ligados a essa árvore principal que é Jesus. Mas além de sermos discípulos, como intercessores, nós precisamos, como ela colocou, sair dessa nossa comunidade, desse momento que vivemos em algum instante de tibieza e de mornidão que nós todos, de modo geral, podemos passar em algum instante e sairmos dessa condição de discipulado para o apostolado. Porque aquele que é discípulo escuta o Senhor, vive, aprende com o Senhor. Mas nós precisamos dar um passo a mais. E nossa irmã, quando ela passou essa formação, a Meire Sandra, de João Pessoa, ela chamou muita atenção no que diz respeito a irmos, a levantarmos, a sairmos da nossa comunidade, do nosso estar, do nosso conhecer, do nosso aprendizado durante muitos anos e partirmos para aquilo que Cristo quer. E o Senhor colocava no meu coração
para que levasse para vocês a seguinte ordem e orientação dele. A primeira dele, Jesus subia a montanha para orar. Ele era aquele que era íntimo do Pai. Ele vivia em oração ao seu amanhecer, ao seu estar durante o dia e ao seu estar a chegar a dormir. Depois ele traz a seguinte orientação, e de grande importância. Quando nós estamos em comunhão, nós precisamos descer de estar com Deus para estar no meio do povo. O intercessor é aquele que ora, e ora por situações, e por grupos, e por pessoas. Então, nós não podemos estar com uma fé guardada e enclausurada em nós. Ela precisa se transformar em amor para poder transformar a vida do nosso irmão. O terceiro ponto, depois de nós orarmos e estarmos com o Senhor, descer para o meio do povo, levar a sua palavra. E não existe fé, e não existe cristianismo, e não existe igreja católica, tanto que as Sagradas Escrituras é o terceiro pilar de sustentação da nossa ordem como igreja. Nós somos Sagradas Escrituras, magistério e tradição. Então, não é por acaso que todos os apóstolos levarem continuamente, como o nosso Papa atual, e Francisco, o anterior, que faleceu, a importância de levar a palavra a todos, o anúncio constante. E aí nós podemos nos perguntar, nós somos apenas pessoas que oramos? Nós somos pessoas apenas que formamos? E por que a RNI vem chamar a atenção, e desde abril, como a Érica mostrou, abril, maio, junho, a palavra vem sido chamado tanto atenção aos nossos corações, porque é a palavra que transforma, é a palavra que converte, sob a ação do Espírito Santo. Qual é o problema? Então, nós, como intercessores, a nossa oração, ela deve ser baseada sobre a palavra, que era sustentação, inclusive, do próprio Cristo. Nós não oramos por orar, nós não intercedemos por interceder, nós oramos e intercedemos porque a palavra é a nossa razão de existir e do nosso ministério, enquanto discípulos, e passamos a ser apóstolos de Cristo. O que nós precisamos, dentro desse chamado de atenção, de exortação, que o Senhor traz para nós, e estarmos em oração, descermos para o meio do povo, levar a sua palavra, é que nós precisamos vivê-la. E vivê-la como intercessor é dar testemunho. E dar testemunho é aquele que está em Cristo, que só pode dar intercessão e formato e conforme Cristo. E por último, o Senhor nos traz: é preciso levar o meu amor. Você vai orar, você vai descer para o meio do povo, da comunidade, você vai levar a minha palavra e por último você vai levar o meu amor. Era o que ele fazia, ele tocava os seus. Ele não terminava com a oração, nem tampouco com a palavra. Então, nosso trabalho, nosso servir, ele não acaba pura e simplesmente com a oração e com a intercessão. Ele termina com o acolher, com o escutar, com o levar a graça. E o Senhor finalizava trazendo alguns pontos extremamente relevantes para todos nós, como também ordem para nós intercessores. Ele diz: eu os vi, eu os escolhi, eu os separei, eu os enviei em missão. Confia na minha providência e anuncia as minhas palavras. Isso é o fechamento do que o Senhor colocou como profeticamente, porque nós precisamos ser aqueles intercessores que profetizam
em nome do Senhor, que leva as realidades e a necessidade daqueles que Ele nos coloca como rebanho. Então, estamos nós, intercessores, no estado da Bahia, a caminhar em uma direção e fazer um pastoreio em que a oração ela não está mais em nós apenas. Ela precisa galopar e chegar aos nossos irmãos em todas as direções, em todos os lugares. Obrigado e boa noite. Obrigada. Deus abençoe vocês, viu? Que maravilha, né, gente?